Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Nós vamos começar hoje a falar sobre o período renascentista, tá? Sobre o Renascimento. Quando eu falo em período, gente, assim, ó, ele não é. Os períodos que eu falo da história, eles não são lineares. Portanto, isso não quer dizer que aconteceu exatamente tudo que eu vou falar em todos os lugares, tá? Então, não é uma linha de tempo que tem uma mudança brusca. Por isso, nós vamos dividir esse período entre a Baixa Idade Média e a Idade Moderna, tá? O que aconteceu durante esse período que foi importante para a história? Aconteceu foi um desenvolvimento, uma evolução na forma da arte, da cultura, mudanças, tá? Mudanças que aconteceram na cultura, na forma de olhar o mundo, as coisas. Isso é claro que está restrito a um grupo de pessoas, porque muitas vezes a gente fala em mudança e tem nos livros como se todas as pessoas daquele lugar, da Itália, tivessem mudado. Não. É uma mudança que geralmente acontece num determinado grupo e essas ideias elas podem ter ecos, né? Chegar a alguns lugares e não em todos e nem no mesmo momento, tá? Então, quando a gente vai falar sobre isso de história, que é o período do Renascimento, nós temos que ter em mente que é em certos lugares que aconteceu o Renascimento, tá? Então, nós vamos falar sobre as cidades, os lugares principais que ele aconteceu, principalmente na Itália, tá? Então, foi uma mudança de ver do homem se enxergar no mundo que ele vive, tá? E foi uma mudança também nas ciências. Então, essas mudanças, elas pressupõem algo positivo, que teve uma positividade, tá? Porque geralmente quando o historiador ele escolhe um momento da história para falar ou para, né, acha que aquele momento ali foi importante, ele escreve, né, sobre aquilo ali e procura divulgar o máximo possível entre as pessoas, certo? Então vamos lá. Uma das mudanças foi a questão chamada humanismo. O que era isso? Isso é o seguinte, ó, durante praticamente toda a Idade Média, o, o ser humano ele era muito voltado pela religiosidade. E essa religiosidade, geralmente, ela tinha a ver com uma determinada religião, que era a religião que predominava na Europa, que era a religião católica, tá? Então, ali os duques, os príncipes, né? Esses lugares aí, os feudos, eles tinham geralmente uma aliança muito forte com a igreja. A igreja ela tinha muito poder naquela época, tá? Nesse sentido, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que, devido à riqueza e todo esse prestígio, alguns artistas eles vão passar a trabalhar também para a igreja. Esses artistas eles vão se destacar muito e eles vão buscar na antiguidade, né? Na história greco-romana, inspirações para a sua arte. E essa inspiração nós vamos chamar de humanismo também, que é a busca de buscar assim como que eu vou falar para vocês, na escultura, por exemplo, né? As esculturas que esses mestres, né? Esses grandes mestres, eles passaram a produzir, tinha muito a ver com o lado mais, mostrar mais a parte humana, a parte do belo, a parte do corpo, a perfeição das formas, né, do volume, tudo ao máximo possível de realismo
nesse tipo de arte, tá? Então, o período vai ser muito conhecido também como o período do classicismo, né? Outra questão que eles vão, no caso, isso aí é um resgate, tá? Quando eu falo que ele está buscando, na verdade, da cultura greco-romana. Isso quer dizer que a Idade Média, praticamente, ela durou uns 1000 anos. Então, eles vão buscar todo esse tempo lá na antiguidade, né? O que foi a antiguidade foi antes ali, quando a gente estudou a Grécia, Roma, né? É nesse período antes que eles vão buscar esse pensamento, tá? Outra questão também interessantíssima é que o retrato, né? Ele vai ser pintado, né? Vai ser feito pintura de fotos não, desculpa. É como se fosse fotos, devido à perfeição com que vocês podem ver assim os retratos, né? A forma, tudo, a cor que eles usam. Então é muito assim, muito proposital aquele tipo de técnica ali que eles vão usar naquele período ali. Mas assim, ó, quem é que por que esses pintores eles passaram a fazer tudo isso e quem patrocinava tudo isso? Nós tínhamos assim os mecenas, que eram pessoas que tinham muito dinheiro e que estavam ricos com o comércio. E esses mecenas, que vai ser os Forza e a família Sforza e a família Médici, eles vão patrocinar e vão pedir, vão encomendar obras, né? Então, essas obras de arte e de arquitetura, de tudo isso que vai ser feito, toda essa beleza, né? Que eles vão deixar como legado na história, vai ser patrocinada por esses novos ricos, né? Que são os comerciantes. Então, assim, ó, é muito interessante porque esse é o momento em que as cidades de Florença, as cidades de Veneza, de Milão, também essas cidades, o que vai acontecer com elas? De Florença, elas vão ser cidades que estão evoluindo no sentido de que já existe ali um acúmulo de dinheiro, né, que vem do comércio. Então, gente, o que a gente pode linkar assim com a história econômica? Nós podemos fazer um link, o que está acontecendo dentro da economia? Nós tínhamos uma economia que era predominantemente agrária, né? Que era lá com o feudalismo, e agora com o crescimento das cidades está havendo comércio, e com esse comércio é possível juntar já, ter um lucro, juntar um dinheiro. Então aí a gente já está vendo assim as bases, né, daquilo que se chama hoje em dia de capitalismo, né? Poderíamos dizer assim que essa aí é a base do capitalismo comercial, que depois se estende pela Europa. Então vejam só aonde que nós vamos chegar. Nós saímos do feudalismo e nesse momento da história nós estamos no comércio, tá? Na burguesia, está nascendo uma burguesia comercial na Itália. Depois disso também, além disso aí, nós vamos ter o desenvolvimento também da ciência, né? Nós vamos ter, assim, pintores muito importantes, que o mais famoso de todos, que todo mundo conhece, é o Leonardo da Vinci, que ele era um pintor, ele era escultor, ele era cientista, ele era arquiteto. Então, olha, vejam só como as pessoas no passado que estudavam, elas geralmente buscavam o máximo de conhecimento, né? Não é como agora assim que a gente se especializa em alguma coisa, né? Exceto algumas pessoas, né? Tem várias profissões, mas no caso ele era multi. E durante a vida dele, ele foi muito mais um cientista, porque ele era um grande pesquisador. Então ele conseguiu que um amigo dele deixasse ele participar das aulas de anatomia. Então ele participava de aulas de anatomia. Para quem não sabe anatomia, quando tu vai ali olhar ali como que são as partes do corpo de um morto, né? E tu vai
dessecando ali o cadáver e vai olhando tudo para se estudar e para se desenvolver a ciência. Então, nesse sentido, ele deixou um legado muito grande. Outra questão, assim, que era importante também, que o Michelangelo, ele também deixou uma obra muito importante, por exemplo, a pintura toda da Capela Sistina foi ele fez também aquela escultura maravilhosa do Davi, e outros, porque ele também era arquiteto, ele também era um gênio, esse homem aí, tá? Então ele também trabalhava para a igreja. Outra questão que nós vamos ver também ali é que nós tínhamos também ali o Rafael Sanzio, né, que é mestre em pintura, e ele também, o Rafael Sanzio, ele deu aula, né, ele foi mestre em Florença. Então vejam só, são pessoas que vão desenvolvendo, né, desenvolvendo ali o seu talento, a sua arte, e que nos deixaram esse legado. E esse legado ele é importante e até hoje, graças à cultura italiana que se desenvolveu, que foi a cultura da preservação do patrimônio cultural, ou seja, né, bem diferente de alguns lugares que tu vai aí que é tudo pichado, tudo estragado, tudo sujo, né, em que as pessoas não pensam que aquilo ali que elas estão destruindo a sua própria identidade, a sua própria história, e depois também não é nada inteligente destruir, né? Porque os italianos, eles souberam, eles viram, eles conseguiram perceber a riqueza que tem ali. E hoje em dia, o que acontece com toda essa riqueza? O mundo todo vai para lá e eles ganham dinheiro com isso. Então, é uma questão de, além de ser algo afetivo, né? De tu ter, assim, uma afinidade, uma afetividade com aquilo ali, porque é algo que pertence aos teus ancestrais, que fizeram, que construíram, né? E foi uma herança e que faz parte da tua identidade, então por isso tu não deve destruir. Os italianos, eles foram muito inteligentes, um povo assim admirável, porque se tu vai assim na Itália, vários estados eles preservam essa cultura e lá existem as marcas dessas pessoas, né, deixadas ali pelo período do Renascimento. Nós também tivemos uma teoria chamada heliocentrismo, tá? Que até hoje é discutida, tá? Por algumas pessoas. Então, nós tínhamos o quê? O heliocentrismo, em que a teoria do heliocentrismo é o seguinte, é que a Terra, ela ficaria... O Sol, que é a teoria que se tem até hoje, tá? Em que o Sol, a Terra gira, né, em torno do Sol. E certos segmentos da Igreja Católica não aceitavam essa teoria. Por quê? Porque eles achavam que a Terra era o centro do universo. E não ao contrário, não o Sol não seria o centro do universo, e sim a Terra, e que a Terra não ficaria girando em torno do Sol, tá? Então, no começo, quando se iniciou esse pensamento, aí os membros não deram muita importância, assim. Só que depois, quando veio ali o Giordano Bruno falar a respeito desse assunto e estudar, e o Galileu Galilei, o que aconteceu? O Galilei, ele teve que retirar os seus estudos, porque a Igreja Católica proibiu ele de tocar nesse assunto, de falar sobre esses estudos, então ele ficou com medo e ele se calou. E talvez ele tenha tido algum tipo de proteção. Já o Giordano Bruno, ele foi condenado, então existia um tribunal chamado Tribunal do Santo Ofício dentro da igreja, e esse tribunal, ele condenou, que é o Tribunal da Inquisição, condenou o Giordano Bruno à fogueira santa, porque eles deveriam ter retirado essa teoria e
Não sei como foi lá o julgamento, né? Mas certamente não sei se o Jordano Bruno se retratou, não se retratou. O que se sabe é que ele foi julgado e ele foi condenado à fogueira, então ele morreu por causa disso, tá? Porque ele foi considerado um herege, alguém que estava blasfemando, certo? Ai, uma coisinha aqui, gente. Outra coisa que eu vou falar é na literatura, tá? A literatura ela foi muito rica, riquíssima. Então nós temos ali o François Rabelais, que foi um cara que um historiador disse o seguinte, ó, que o Rabelais, por mais que ele tivesse escrito o que ele escreveu, ele não poderia ser considerado um herege ou um não cristão devido à época, que ali era muito difícil alguém nessa época do Renascimento não ser cristão. Então ele escreveu ali Gargantua e Pantagruel. O que é o Gargantua? Gargantua e Pantagruel é a história de um gigante, né? Então tem uma história assim muito apimentada, muito violenta, sabe? Coisas assim horríveis e que algumas pessoas acham que pelo que ele fez, pelo que ele escreveu, o jeito que ele escreveu, ele não seria um cristão. Só que não é assim, não é essa a questão. A pessoa poderia ser um cristão, sim, no caso ali do Rabelais, mas não concordar com certos atos que certos segmentos da igreja faziam. Então, com certeza, alguns que eram cristãos nessa época eram cristãos da época lá da antiguidade, né? Do cristianismo mais primitivo, e talvez ele não concordasse com os atos que aquela instituição, aquela igreja estava fazendo. Mas uma coisa é separar o que a igreja está fazendo, o que alguém dentro da igreja está fazendo, e a fé da pessoa. São coisas bem distintas. Então, esse historiador ele vai dizer, né, que é um historiador dos análises, que o Rabelais não, que ele era realmente um cristão, tá? Depois nós temos aqui o Gil Vicente, o Alto da Barca do Inferno também é desse período. Depois nós temos aqui a Divina Comédia, do Dante, né, que o primeiro livro que a gente vai ler é o Inferno, um livro muito legal, em que o Virgílio, o poeta Virgílio, ele vai conduzindo Dante, né, por um lugar, e aí eles vão andando, e cada lugar que eles chegam é uma parte do inferno, até chegar lá naquelas partes bem horríveis. Então, cada pecado que uma pessoa cometeu seria um lugar onde que ele encontra essa pessoa, né? Então, esse livro aqui é bem legal. Aqui fala sobre o que é, né, que vai acontecer, e aqui dentro vão os versos, e do lado aqui tá tudo em italiano, né? Aqui tá em português. Aqui no começo ele vai falando sobre o que é. Eu não sei porquê, não sei se esse livro ele é assim mesmo. Por que aqui ele fala, né? Ele dá o resumo do que vai acontecer aqui nas estrofes. Mas eu acredito que seja porque é um livro que não é uma leitura muito fácil, né? Ele é uma leitura que a pessoa tem que estar mais acostumada a ler, sabe? Mas se tu gosta de ler, é ótimo, é maravilhoso esse livro aqui, ou para quem é insistente também na leitura. Então, tu pega esse aqui, lê, depois é muito engraçado. Por que é comédia, Divina Comédia de Dante? Porque quando ele é conduzido, né, ao inferno e que ele vê pessoas que fizeram mal para ele, que estão ali, ele pede licença para o Virgílio para ir ali ver o que aquela pessoa está fazendo ali. Então é como se ele estivesse passando e vendo as pessoas ali passando por algum tipo de sofrimento. E aí ele começa a indagar, mas o jeito que ele indaga e as coisas ruins que estão acontecendo chega a ser assim, como que eu vou dizer, ao mesmo tempo a forma como ele se reporta para as pessoas que estão ali no inferno, o linguajar dele é que torna a história
engraçada. Então, ela é uma história que, se tu for ver, assim, ela é bem forte, mas ela tem algo também forte, triste, também de, como é que é, de desespero, né? De dor, de sofrimento, mas ela também tem ironia, ela também tem algo que é sarcástico, ela também tem algo que é engraçado, por isso que é comédia, tá? Então aí tem esse aqui, e depois tem o Purgatório, né? Porque, claro, o cara católico, né? Nessa época aqui, a época ali do Renascimento, ele também fez ali o Purgatório. E depois tem o Paraíso, tá? Então, como eu não li ainda o Paraíso e o Purgatório, não posso falar para vocês como é que é. Só li o Inferno. O Inferno é muito legal. Depois aqui nós temos também o Erasmo de Roterdã, que ele escreveu também o Elogio da Loucura, tá? Tudo isso faz parte do período renascentista, que é o desenvolvimento na literatura também. Então eu vou ler uma parte aqui para vocês dele, tá? Esse livro aqui é um elogio à loucura, tá? Mas a loucura não é uma loucura da pessoa ficar assim fora de si, não é esse tipo de loucura que ele está falando. O tipo de loucura é quando as pessoas elas não se dão conta do quão louco é aquilo que elas estão acostumadas, às vezes na rotina, ou o quão louco é a vida delas, aquilo que elas fazem, elas também ainda não se deram conta disso. Então, aqui eu vou falar sobre a questão da opinião, tá? Ele vai falar um pouco sobre a questão da loucura relacionada à opinião das pessoas. Para voltar então aos prazeres da opinião, não são eles de todos os prazeres os que se obtêm mais facilmente? O que ele está querendo dizer? Ele está perguntando assim, ó, se a opinião não é o prazer que é mais fácil de tu obter. Que sofrimentos, que trabalho não são necessários geralmente para se obter os conhecimentos mais fúteis? A começar pelos princípios da gramática? Aí ele está falando aqui, tá? Que, claro, é muito mais fácil tu ter opinião do que tu te dedicar à gramática, tá? A opinião, ao contrário, apresenta-se espontaneamente. Parece que todos a respiram. No entanto, ela faz o mesmo e até muito mais para a felicidade do que o conhecimento real das coisas. Pessoal, vejam se esse pensamento não é um pensamento de louco e que é bem atual isso, né? Se nós formos ver como é atual isso aqui, ó. Dize-me, peço-vos, se um homem sobreja um pedaço de toicinho rançoso, cujo cheiro vos parece insuportável, com tanto prazer como se fosse ambrosia, o mau gosto da sua comida diminui em algum prazer o que ele tem de comer? Não. Então ele vai falando assim, ele vai colocando no dia a dia a questão da loucura, e a loucura ela vai se autoelogiando. Bom, gente, eu acho que era isso aí, tá? Daí eu mandei um texto para vocês. Esse é o período renascentista. É claro que ele é muito mais do que isso, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui, tá? O nosso próximo assunto vai ser a Reforma Luterana. Depois vamos para a formação dos Estados Nacionais. Beijos para todos e se cuidem.